Era uma vez um pedaço de terra, encravado em plena região do Cerrado, do hoje estado do Piauí. Esse pedaço de terra foi concedido a um português. Pelo governo de Portugal, Francisco Dias Dávila recebeu a missão de desenvolver a região através da criação de gado. Mas essa tarefa não era nada fácil. Era preciso enfrentar os problemas da região, da hoje cidade de Jerumenha. E o Francisco Dias Dávila tinha que contornar esses problemas, formado por índios, pela dificuldade da distância. Quem conhece bem essa história é quem pesquisou bem essa história e tem na memória os detalhes desse trabalho, como é o professor Pedro Alcântara, que conversa conosco a respeito disso. Professor Pedro, que dificuldades foram essas enfrentadas por Francisco Dias Dávila aqui na região? Tinha a questão do nativo, a maioria eram índios domesticados, mas tinha a revolta, né? Porque com a chegada do branco, eles se sentiam despossuídos da terra. Tinha a questão da distância e o branco, ao se deslocar, eles se procuravam mais também a margem dos rios e a extensão territorial do nosso município, que ia além até as proximidades da hoje cidade de Cristino Castro, antiga Nova Lapa. Bom, a gente vai conhecer um pouco mais desse município, da história de Jerumenha, da importância que tem dentro do cenário de desenvolvimento do estado do Piauí. Francisco Dias Dávila recebeu a Sesmaria em 1676, mas ele precisava transformar em freguesia. Para isso, precisava construir uma igreja. Ele começou a procurar em toda essa região, com a companhia dos jesuítas, um local para a construção do templo. Foi escolhido um local que fica a mais ou menos uns 10 quilômetros daqui, nessa região. E lá foi colocada a imagem de Santo Antônio. Mas, misteriosamente, a imagem de Santo Antônio reaparecia no centro da cidade de Jerumenha, onde hoje está a igreja. Depois se descobriu que a imagem saía de lá até o centro de Jerumenha caminhando. E a pista está aqui dentro dessa gruta. A gruta protege uma marca no lajeiro que os fiéis acreditam ser uma pegada de Santo Antônio. E é o lugar que vem pagar promessas, vem fazer promessas. Quer dizer que ele realmente passou por esse terreno aí? Passou por aqui, deixou o rastro no lajeiro. Você acredita nisso? Acredito. As pessoas acreditam nisso? As pessoas acreditam. Deixou milagres aqui. Os jesuítas decidiram qual seria o novo local da igreja, de acordo com a vontade do próprio santo, segundo diz a lenda aqui da região. E o local foi esse aqui, no centro da cidade de Jerumenha. A igreja ficou pronta em 1746 e a igreja tem as suas peculiaridades. É a segunda igreja mais antiga do estado, que nós vamos conhecer a partir de agora. Esse é o santo que caminhou até essa região aqui. Eu estou aqui ao lado do José Welton, que é coordenador do Conselho Paroquial, que cuida dessa questão. E a pergunta que eu faço primeiro, José Welton, o Santo Antônio caminhou ou não caminhou para essa região aqui? Aquelas pegadas que nós vimos, é ou não é a dele? Conta a lenda que sim. E Santo Antônio foi encontrado a sua imagem em uma determinada localidade chamada Igreja Velha e trouxeram para cá para a construção da igreja. Ele que escolheu o local da igreja? Ele que escolheu o local para ser construído esse templo, essa igreja nossa de Santo Antônio. E você falou a respeito da construção desse templo e realmente é uma construção que chama muita atenção, sabe por quê? Porque tudo nessa igreja, praticamente tudo é feito assim, ó, em pedra, como é o caso aqui do altar. Isso altar, é pedra, pedra pura. Pedra pura, pedra original. Pedra pesadíssima. Exatamente. Como é que essas pedras chegaram aqui, José Welton? Você sabe que naquele tempo, sem a tecnologia que nós temos hoje, a dificuldade era grande. Mas como a própria história da igreja conta, então foi construída muito sangue derramado, né? Então foi à custa de índios e à custa de escravos. Pode ver que todo o umbral aqui da estrutura é tudo feito em pedra, com paredes muito grossas na igreja aqui da cidade de Jerumenha. Mas aqui tem um altar
que também chama a atenção de quem visita a igreja, José Welton. Que altar é esse? Isso aqui nós temos esse altar que também faz parte assim, da construção antiga. Então, desde a construção antiga, então esse altar faz parte, que é o Santíssimo, é o sacrário, onde fica o local onde fica Jesus, né? Para nós católicos, a nossa devoção de Jesus ressuscitado. Enquanto Francisco Dias Dávila e os jesuítas iam escolhendo o local ideal para colocar a igreja, e o que seria a futura sede da cidade de Jerumenha, os fazendeiros iam ocupando a região com suas cabeças de gado. E para não se perderem, usavam como referência as margens do rio Gurgueia. Além de ajudar na localização, também servia para que o gado pudesse beber aqui na região de Jerumenha. Nesse ponto do rio Gurgueia, nós estamos a poucos quilômetros, a cerca de 42 quilômetros da barragem de Boa Esperança. Nessa época do ano, por causa da seca, a água é mais escassa, mas alguns pescadores tentam a sorte e pescar algum peixe. Esse peixe qual é? Mandi. É o mandi. Esse peixe, o tamanho dele é esse mesmo? Não, tem desse tamanho assim. E agora ele está pequeno assim, por quê? Porque estava em conta desse tamanho, conta maior. Nessa região aqui está encontrando só pequenininho assim? Só pequeno. O rio depois se transformou em meio de desenvolvimento na região de Jerumenha. Os comerciantes, os coisas se prevaleciam muito da via fluvial, aproveitando evidentemente o rio Gurgueia, para usar o entreposto pesqueiro até o Parnaíba. E o Parnaíba navegavam por aqui mesmo? Navegavam por aqui e o Quarto Passo, de Arto Passo, para Floriano e Floriano, consequentemente, para Teresina. Durante 9 dias, em meio à estiagem, as mulheres de Jerumenha repetem um ritual secular. Vão ao Morro do Pinga em procissão, pedindo chuva. Pedindo água com... Já secou o rio, já secou os riachos e agora já não tem chuva. E está secando poços, então nós estamos clamando para que Deus, juntamente com a intercessão de São José, Maria Santíssima, venha mandar chuva para essa terra. O Morro do Pinga é o ponto mais alto da cidade de Jerumenha. O morro recebe esse nome porque aqui ao lado passa o Riacho do Pinga. Como é o ponto mais alto, recebeu também um cruzeiro que marcou as comemorações dos 200 anos da Igreja de Jerumenha. Cruzeiro que, aliás, é ponto de peregrinação. E daqui é possível ter uma visão panorâmica da cidade de Jerumenha. A melhor visão da cidade é justamente daqui, de cima do Morro do Pinga. Essa cruz, ela foi erguida em 1946. Foi quando resolveram fazer uma reestruturação do cruzeiro que já existia. E aí foi aberto uma fundação aqui embaixo. Nessa fundação tem uma urna com o nome dos habitantes daquela época que viviam aqui, colocaram dentro dessa urna e fizeram essa fundação e colocaram essa cruz que ela é original. E vai ser aberto quando essa urna? Quando será que... Deus é quem sabe. Tão antigo quanto a igreja da cidade de Jerumenha é o cemitério Santa Rosa de Lima. Santa, que é padroeira da América Latina. O cemitério foi construído antes mesmo da cidade ser considerada uma vila. Existem poucos documentos que contam a história de Jerumenha, mas o que se sabe é que este cemitério aqui, fundado mais ou menos no ano de 1740, sepulta algumas das principais autoridades do município. E uma das sepulturas que mais chamam a atenção aqui no cemitério de Jerumenha é justamente essa aqui, que leva o nome de Vicente Fonseca. Quem vai nos explicar exatamente quem era Vicente Fonseca é uma das parentes dele, a dona Amélia Fonseca. Dona Amélia, qual é a importância de Vicente Fonseca para a cidade de Jerumenha? Vicente Fonseca, ele foi um homem que tinha voltado para as letras, para a ciência, para a educação, para a cultura. Foi ele que fundou aqui em Jerumenha a primeira escola. As primeiras casas construídas aqui em Jerumenha foram feitas pelos jesuítas e elas não existem mais. As casas das pessoas mais ricas eram construídas assim, com eira e beira no telhado. Aqui ficava a casa do homem considerado um dos mais importantes da história da cidade, o intendente Vicente Fonseca. Morava exatamente nesse endereço aqui.
Esta casa foi construída no final do século XIX e foi a residência oficial de 2 prefeitos da cidade de Jerumenha. Toda a estrutura é original, inclusive o teto, feito com madeira de carnaúba. Esta é uma das residências mais antigas de toda a cidade de Jerumenha, que ainda permanece de pé. A casa de Vicente era uma casa de presença na época, porque todo mundo que chegava aqui parava lá. Era a casa do coronel Vicente Fonseca. 1851. Este foi o ano de construção da cadeia pública de Jerumenha. Essa era uma das obras obrigatórias para que a então Sesmaria passasse a ser considerada uma vila. Foi construída a cadeia, a igreja e a casa onde ficava a Câmara de Vereadores. Aí passou então a ser considerada uma vila. E aqui a cadeia, olha, tem essa peculiaridade. As celas ficavam aqui na porta, de frente para a rua. Ou seja, quem era preso aqui era visto por toda a população da cidade que passava por esse local, com grades reforçadas e paredes também reforçadas. Na cadeia, até Santo Antônio já foi preso. Um assunto proibido para quem teme os castigos dos céus. Havia uma guerra por terras aqui na região e boa parte das terras eram consideradas terras de Santo Antônio. E nessa disputa pelas terras que eram de Santo Antônio, segundo contava a população, muita gente andou brigando para destruir a imagem do santo. Que providência foi tomada, seu Pedro? Diz que houve essa prisão aí, a gente não sabe, né? A história do santo, existe ou não existe? Não, o que a gente vê assim, como tipo lenda, ninguém sabe realmente se é Por verdadeiro. que ninguém gosta de falar desse assunto aqui na cidade? Não, porque a gente não tem a realidade lá do mesmo como é que a gente faz. Já conheci, já existiu. Não confirma nem nega? Não. Isso é um assunto um pouco reservado dentro da família. Ninguém comenta. Ninguém quer triscar no assunto. Mas quem tem inteligência vai vendo o rumo de tudo como era. Existe um receio sobre isso, né? A gente tem que respeitar os... Deixa a história pra lá. Deixa a história pra lá. Uma cidade de lendas, mitos e muita importância histórica e que merece festejar junto com o Estado os seus 250 anos.